Olá, tudo bem? Eu sou a Renata Livramento, sou psicóloga, sou coach e trabalho com psicologia positiva. E hoje eu vou falar para você os benefícios da psicologia positiva para a educação do seu filho. Para a gente começar, o que é essa tal de psicologia positiva? A psicologia positiva é um movimento da psicologia que surgiu lá na década de 90, quando Martin Seligman, ele foi presidente da APA, American Psychological Association, e nessa época ele começou a perceber que havia muitos estudos, muito conhecimento científico construído a respeito do lado negativo da vida, vamos dizer assim. A gente sabia muito sobre as doenças mentais, a gente sabia muito sobre os transtornos, sobre as crises, sobre os problemas, e a gente sabia muito pouco, pelo menos do ponto de vista científico, sobre o lado bom da vida. Ou seja, sobre o que faz as pessoas mais felizes, o que ajuda as pessoas a terem mais sucesso, mais qualidade de vida, um senso de realização maior. A gente sabia muito pouco sobre isso. E então, a gente começou a estudar, né, esses temas. E esse movimento começou, então, nos principais centros de excelência do mundo, em Harvard, em Stanford, na Universidade da Califórnia, em vários centros de excelência. Os pesquisadores começaram a estudar cientificamente o lado positivo da vida. E hoje esse movimento já se espalhou no mundo inteiro, temos autores em todos os cantos do mundo, sempre com esse rigor da ciência, e os resultados são incríveis, porque a gente descobriu, por exemplo, que é possível ensinar uma pessoa a ser mais feliz. Sim, a gente pode aprender a ser mais feliz. Antes a gente achava que se a gente não tivesse nascido lá nos 50% dos mais otimistas, a gente estava condenado a ser pessimista para sempre. E isso não é verdade. A gente pode mudar, inclusive, o nosso cérebro. Os avanços da neurociência mostram isso. Que quando a gente muda o nosso jeito de pensar, quando a gente muda a nossa atitude, os nossos neurônios também mudam. Os nossos neurônios têm uma característica que se chama neuroplasticidade, que é essa capacidade de se adaptar, de fazer novos arranjos, de aprender coisas novas. Então, a gente pode sim aprender a ser mais feliz, a gente pode sim aprender a ter uma qualidade de vida melhor, a se sentir, ter uma vida mais significativa, mais plena. E é isso que aqui a psicologia positiva se propõe, a estudar o que funciona, o que dá certo, o que é bom, e não apenas ficar preso nos problemas. Não estou dizendo que essa parte da psicologia tradicional não seja importante. É sim, tá? Mas a gente quer mais. Porque o fato de você não estar doente, por exemplo, não quer dizer que você seja saudável, certo? Você só não está doente. Então é a mesma coisa. O fato de você não estar com problemas não quer dizer que você esteja feliz, que você esteja realizado. O que a gente está propondo é justamente essa mudança de foco. Vamos focar lá no positivo, lá nos nossos sonhos e vamos atingir isso. E aí, dentro desse movimento, dessa psicologia positiva, existe o que a gente chama de educação positiva. Porque a gente pode aplicar esses princípios dessa ciência que estuda a felicidade e o bem-estar pleno em várias áreas da vida. Então, a gente tem um atendimento clínico, a gente tem um atendimento nas escolas. Então, existem hoje no mundo algumas escolas que mudaram o currículo delas todo, a forma toda de trabalhar para poder desenvolver as forças, as habilidades dos seus alunos de uma forma melhor, de acordo com os princípios da psicologia positiva. Mas aqui, hoje, eu vou focar no outro lado da educação, porque no Brasil a gente usa o mesmo termo, né? Educação, para falar a educação das escolas e a educação de dentro de casa. E hoje eu vou falar dessa educação de dentro de casa.
Em inglês, a gente chama isso de positive parenting, que é como se fosse uma maternidade, uma paternidade positiva. E é sobre isso que eu vou falar um pouquinho. Alguns autores chamam de disciplina positiva. O nome, gente, não importa. O que importa é a essência disso. E qual é essa essência? Então, a educação positiva nada mais é que aplicar os conceitos, os princípios e as ferramentas da psicologia positiva na educação das nossas crianças, no dia a dia mesmo. É propiciar tanto para as crianças quanto para os pais condições para que essa conexão seja melhor, para que o relacionamento seja um relacionamento respeitoso, cooperativo, no dia a dia. Então, essa educação positiva, ela tem alguns princípios, e é disso que eu vou falar agora para vocês. Então, quais são os princípios? Ou seja, aquilo que é realmente fundamental numa educação positiva e que é o que você deve, se quiser seguir essa corrente, desenvolver na relação com seus filhos. O primeiro é o encorajamento. Então, encorajar o seu filho a ter uma vida mais feliz, encorajar o seu filho a acreditar em si mesmo, acreditar nas suas qualidades. Encorajar o seu filho significa motivar o seu filho, incentivar o seu filho nas descobertas. Então, por exemplo, criança é muito curioso. É assim que a criança aprende, é curiosa mesmo, né? E aí muitos pais, às vezes, menino não mexe nisso, menino não mexe aquilo, não deixa a criança explorar. Ela precisa explorar o ambiente dela para aprender. Agora, eu concordo que não precisa enfiar o dedinho na tomada, né? Então, encorajar o seu filho dentro daquilo que você acredita, dentro do que é importante na sua família, dentro dos princípios, né, da sociedade, dentro dos princípios que você considera de cidadania. Mas é encorajar e não criticar. É incentivar e não punir. Ou seja, gente, é focar no lado bom, focar no positivo. No finalzinho eu vou dar alguns exemplos para vocês, tá? Mas vamos falar primeiro desses princípios. Então, o princípio do encorajamento. O outro princípio são interações respeitosas. Então, não tem nada daquilo de com quem que você acha que você está falando. Eu sou o seu pai, eu sou sua mãe, você cala a boca quando eu estiver falando. Essas coisas que às vezes a gente acaba, na hora da raiva, na hora de um desespero, a gente acaba falando. E esse tipo de interação, ou seja, de relacionamento, é extremamente desrespeitoso. A gente não gostaria de ser tratado desse jeito, com excesso de autoridade, com rigor muito grande, ou com gritos. Então, a educação positiva, ela preza as interações respeitosas desde pequenininho com as crianças. Não quer dizer que você tem que deixar o seu filho fazer tudo, que ele não precisa ter limite, que é uma educação permissiva. Não é isso. É respeito, não é abuso. É diferente, tá? Mas é importante que você tenha uma posição, uma postura de respeito com o seu filho, para que ele tenha com você e para que ele aprenda o que é respeito. Porque, gente, criança não aprende pelo que a gente fala. Criança aprende pelo que a gente faz. A gente é o principal modelo da criança. A forma como a mãe e o pai e as pessoas que estão ao redor, mas principalmente os pais, lidam com os problemas, como que eles resolvem problemas, como que lida com o estresse, com o cansaço. Isso tudo serve de modelo para o que o seu filho vai fazer. Então, se você fala com o seu menino, já cansei de falar para não ficar gritando. Mas você tá gritando. Não vai adiantar você falar, não grita, se você está gritando. Ou você fala com ele para não gritar e você grita com o seu marido, você grita com o seu filho adolescente, não adianta.
O que você faz tem muito mais peso do que o que você fala. Então, quando a gente fala de encorajamento, quando a gente fala de interações respeitosas, é porque isso é um modelo para o seu filho, para que ele cresça mais feliz, com uma autoestima melhor, que ele cresça mais preparado para lidar com o mundo de uma forma positiva. Então, primeiro, encorajamento. Segundo, interações positivas. Terceiro, comunicação efetiva. Ou seja, vamos conversar claramente sobre todos os assuntos, de acordo com a idade de cada criança, com que ela é capaz de entender. Óbvio, crianças menores a gente precisa falar de um modo mais simples, usando palavras que elas, do vocabulário delas, que elas entendam. Nada de ficar falando, querer que a criança entenda os subentendidos, o que a gente pensa que é óbvio pra gente como adulto, mas pra criança não. Então, é uma comunicação completamente diferente. É difícil, eu não vou dizer que é uma coisa fácil de se fazer, mas é possível e é muito recompensador pra gente também. Então, por exemplo, você vai conversar com uma criança pequena, você geralmente se abaixa para conversar olhando no olho dela. E não do alto para baixo, como uma ordem. É no mesmo nível. Nem sempre isso é possível, eu sei disso. Mas quando você for falar com o seu filho algo que ele realmente precisa compreender, converse de igual para igual. Converse devagar, com um tom de voz tranquilo. Se você está nervosa, a melhor hora não é essa para conversar. Deixa para um outro momento. Então, são pequenas coisas que fazem toda a diferença. Fazem diferença, inclusive, no respeito que eles têm por você, pelo seu companheiro ou companheira, o que for. É importante isso, tá? Interações respeitosas, comunicação efetiva, falar de forma clara, o que eu quero de você, o que eu espero de você. E não, a gente não faz isso nem entre a gente, adulto. E por isso tem tantos problemas de comunicação, não é? Então vamos falar claramente com a criança, o que você espera, o que ela deve, né? O que você quer que ela faça, o que você gostaria que ela fizesse, por quê. Não tem essa história de criança, não tem que ficar dando satisfação para o meu filho, não. Tem sim, tem que explicar, você não precisa ficar dando satisfação, que é diferente. Mas tem que explicar, a criança precisa entender, que na hora que ela entende, aí ela se acalma e faz, se for o caso, alguma coisa que você queira que ela faça. Então, comunicar de forma clara e efetiva. Além disso, conexão e brincadeiras. É preciso conectar com essa criança. E uma das formas que a gente conecta com a criança é pelas brincadeiras. As crianças brincam muito, brincam o tempo inteiro. Por quê? É a forma delas se relacionar com o mundo, através da brincadeira. Então, quando você entra na brincadeira com seu filho, você cria uma conexão muito forte com ele, porque você está entrando no mundo dele. E eles adoram brincar com o pai e mãe. Eu sei que a gente tem jornada dupla, até mesmo tripla, nem sempre dá tempo, nem sempre a gente tem energia. Tudo isso é verdade. Mas vale a pena tirar um tempo, se programar, para fazer um piquenique com seus filhos no final de semana, para levar os filhos ao parque e ir com eles no brinquedo. Não é levar o menino, deixa o menino lá brincando com o monitor e vai tomar cerveja no bar do parque. Não. Isso você está só patrocinando a brincadeira dele, mas você não está brincando com ele. Brinque com ele, deixa que ele fale para você o personagem que você vai ser. Perceba as características que ele está dando para esse personagem. Ele está te contando da vida interior dele através das brincadeiras. Faça essa conexão, isso é uma conexão de amor. Quando você faz uma conexão verdadeira com seu filho,
você resolve uma grande parte dos problemas de disciplina, por exemplo. Porque a criança gosta, quando tem um bom vínculo com os pais, a criança gosta de colaborar. Agora, quando o vínculo não tá bom, ela vai te desafiar o tempo inteiro. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso também, ok? Então, encorajamento, interações respeitosas, comunicação efetiva, conexão e brincadeira, construção da autoestima, da capacidade e da autonomia. Muitas vezes, a gente não permite que os nossos filhos cresçam de forma autônoma. A gente não incentiva isso. A gente, por medo, por tentativa de proteger demais, a gente acaba sufocando, criando a criança numa bolha. Não deixando, por exemplo, que ela aprenda a descascar uma fruta porque ela pode se cortar. Não deixando que ela saia, pise na terra, que ela se suje e várias outras coisas, porque a gente quer proteger. Mas qual que é a mensagem que a gente passa para a criança quando a gente não deixa ela fazer um monte de coisas? A gente está dizendo, em outras palavras, que ela não pode fazer isso porque ela não é capaz. Em alguns momentos ela não é mesmo. Você não vai deixar uma criança de 1 ano descascar, pegar uma faca para descascar uma fruta. Mas uma criança maior, talvez já consiga. Se você não deixa o seu filho no chão para brincar, um bebê, por exemplo, se ele não tem hora nenhuma que ele está no chão, como ele vai engatinhar? Não vai. Então, é preciso permitir essa autonomia, porque isso vai fazer falta na vida dele mais tarde. E faz mesmo. E não adianta você cobrar do seu filho adolescente que ele se vire se você não deu oportunidade para ele, enquanto ele era criança, dele aprender. É lógico que ele vai errar. Ele vai errar muitas vezes. Ele não tem que acertar tudo. Mas ele vai aprender e vai ganhar confiança nas suas capacidades, nas suas habilidades. Ele vai construir sua autoestima. A autoestima não é construída só na base do elogio, não. Sim, é importante que a gente reconheça o esforço da criança, que a gente elogie, que a gente incentive. O encorajamento é um dos princípios, lembra? Mas isso não é a única coisa. É importante que a gente deixe a criança descobrir que ela é capaz de um monte de coisas. Porque é isso que vai fortalecendo a autoestima dela. Se eu faço tudo para o meu filho, ele vai se sentir incapaz. Eu sei que é por amor, ou eu imagino que seja por amor que você faça. Mas, no fundo, você está mandando uma mensagem de que ele não é capaz. Então, é importante rever isso. Ok? E por fim, soluções não punitivas, não violentas. Na educação positiva, a gente não bate, a gente não ameaça. Não é esse o caminho. Isso não quer dizer que não se coloque limites, mas os limites são colocados de uma outra forma. Por exemplo, estabelecendo as regras da família. Tem lá um quadrinho bonitinho, onde se a criança já sabe ler, por exemplo, ou então através de desenhos, que a gente põe o desenho, ensina a criança o que é, mas as regras da família são claras. Então, exemplo, se você quer que o seu filho adolescente te ajude a lavar a louça, te ajude com as tarefas de casa, mas você nunca, desde pequenininho, ele nunca fez nada e você acha que agora, porque ele é adolescente, ele deve fazer, você vai ter sérios problemas. Porque todas as crianças podem ajudar em casa desde pequeno. É ajudar dentro da capacidade dela, dentro de um limite. Não é fazer dela o seu empregado doméstico. Percebe? É muito sutil. É deixar a criança ajudar. Ensinar para a criança a arrumar a cama dela. Não vai ficar perfeito. Talvez depois você tenha que ir lá num outro momento
né, esticar um pouquinho, ou então falar, a mamãe vai te ajudar, você puxa daí, a mamãe puxa daqui. Mas deixa a criança participar e aprender. Porque depois não adianta você cobrar aquilo que ela não sabe, porque ela não aprendeu a fazer. E muitas vezes, nessa tentativa de proteger, de mimar, de agradar, de querer ser o pai legal, a mãe legal, a gente impede a criança de aprender. Então, não é apenas deixar de ser punitivo que é a educação positiva. Não é apenas elogiar, não é ser permissivo, não é apenas elogiar. É escolher participar ativamente da construção da educação do seu filho, da construção da autonomia, da autoestima do seu filho. É estabelecer essa ligação com seus filhos, apoiar os seus filhos para que eles cresçam bem. É isso que é a educação positiva. E não simplesmente passar a mão na cabeça. Isso não funciona. Limite também é uma forma de amor. E tudo que é em exagero estraga. Uma plantinha precisa de água para viver. Mas se você inundar ela de água, a raiz vai apodrecer e ela vai morrer. Então, se você dá tudo para o seu filho, é tão ruim quanto se você não dá nada. Se você dá a sua atenção 100% do tempo, ele não vai aprender a lidar com frustração. Mas se ele é frustrado 100% do tempo, ele também não vai aprender a lidar com o positivo. Então, o modo como você escolhe educar os seus filhos influencia no bem-estar físico e psicológico deles. A ciência já comprovou, por exemplo, que isso influencia no desenvolvimento da linguagem, nas habilidades sociais, em ter amigos ou não ter, na motivação, nas conquistas acadêmicas futuras e muito mais. Hoje, por exemplo, a gente já sabe que são as pessoas mais felizes que são mais bem-sucedidas e não o contrário. Mas como que a gente constrói isso? É de pequenininho. Claro, é possível depois de adulto aprender? É sim. Mas se você educa os seus filhos numa educação positiva para que eles cresçam autônomos, capazes, cientes das suas capacidades, das suas habilidades, do que eles podem fazer, eles vão ter muito mais sucesso na vida. E eu tô falando agora aqui no sucesso, não no ponto de vista só material. Material também, mas muito mais do que isso, no ponto de vista da realização. Então, ao contrário do que muitos pensam, as crianças, elas são capazes e elas são dispostas a colaborar, mas isso acontece principalmente se você tem um vínculo forte com elas. Então, eu separei alguns exemplos para dar para vocês, só para não ficar muito teórico, tá? Mas para relembrar, os princípios são encorajamento, interação respeitosa, comunicação efetiva, conexão e brincadeira, construção da autonomia, da autoestima e das capacidades e soluções não punitivas, não violentas. Ok? Então, por exemplo, você tá lá com seus filhos pequenos, tá na hora de sair e a criança perdeu o sapato. Não sabe onde está o sapato, perdeu o sapato. Isso não acontece? E você já tá nervosa porque você já tá atrasada, você tem que sair, a criança tá frio lá fora, não pode ir sem sapato, porque vai pisar no frio, vai pegar um resfriado nessas horas. É muito comum a gente falar: fulano, eu já cansei de te falar que o lugar de guardar o sapato é em tal lugar. Ô fulano, não quero saber, vai colocar o sapato agora. Não. Gente, eu entendo isso. Isso é normal. Porque a gente tá cansado, porque a gente perde a paciência, porque a gente tem que repetir as coisas 1 milhão de vezes. Mas o exercício da educação positiva exige paciência. Exige autocontrole. Controle, em primeiro lugar, das suas emoções. Você tem que estar bem. Se você não estiver bem, não adianta que você não vai educar bem a sua criança.
Então, ao invés de gritar ou de virar e falar, já cansei de te falar não sei o que, você pode, por exemplo, transformar a busca pelo sapato numa brincadeira gostosa de caça ao sapato. E a criança vai te ajudar a buscar. Para crianças pequenininhas, por exemplo, funciona muito bem você transformar o que você quer que ela faça numa brincadeira, que você brinca junto. Você pode colocar circunstâncias que a própria criança traz. Eu acho que o meu... como isso já aconteceu de fato. Não sei onde está o sapato, acho que o cachorro pegou. Até como uma desculpa, né? Que a criança dá. Nossa, então o cachorro pegou, a gente precisa achar o sapato antes do cachorro. E vai. Então, a gente vai... isso não é regra, tá, gente? Tô dando aqui exemplos. Poderiam ter várias outras soluções. Mas eu tô mostrando que quando a gente tem bom humor, quando a gente tá no controle das nossas emoções, quando a gente tem paciência, a gente consegue achar soluções criativas para os problemas e não soluções violentas e punitivas. Então, tem um caso de uma menininha, por exemplo, que ela tava mãe com a menina no supermercado. E, claro, né, a gente sabe que no supermercado, na hora que tá lá na gôndola para pagar, tem todas as guloseimas. É para isso mesmo, pra gente ficar com vontade e as crianças também. Então, a menina queria lá um pacotinho de marshmallow. Queria um pacote de marshmallow. E a mãe tava, não, a gente não vai comprar, já comprou muito doce, já comeu, e nada fazia a menina soltar. A menina pegou o pacotinho de marshmallow. Nada fazia a menina soltar o pacotinho de marshmallow. E a mãe estava lá tentando. Quando, enfim, a mãe se aproximou calmamente dessa vez da menina e perguntou para ela, e falou com ela, na verdade, olha, eu sei que você quer comer esses marshmallows todos, mas agora... E aí, não precisou da mãe acabar de falar, a menina virou e falou assim, não, mamãe, eu não quero comer o marshmallow. Eu quero só abraçar o gatinho. Aí a mãe chegou perto. E aí que a mãe viu que os marshmallows tinham formatos de gatinho. E ela queria abraçar o gatinho. Era uma menina bem pequena. E aí então a mãe falou, então tá, então nós vamos fazer assim. Você vai abraçar, vai dar um abraço bem gostoso no gatinho e vai despedir dele porque a gente tem que ir pra casa. Fazer sei lá o que eu já não lembro mais. E pronto. Foi só isso. Ela nem queria comer, mas a gente, na nossa onipotência de adulto, de mãe, de pai, de achar que a gente sabe o que nossos filhos querem, a gente sabe o que é melhor para eles, blá, 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 ela nem sequer tinha prestado atenção e visto que o tal do marshmallow era de gatinho. Se ela não tivesse falado, a menina não teria podido falar o que ela queria de verdade. E na hora que a mãe viu que ela só queria abraçar o gatinho, ela pôde permitir isso. Renata, mas ela podia querer de fato comer, como é que ia ser? Gente, quando a gente está no controle do nosso sentimento, da nossa reação, quando a gente respira fundo e tem paciência, quando a gente se aproxima para ouvir a criança, ela fala, ela dá os caminhos pra gente. E a gente encontra essas soluções criativas e não punitivas. Uma situação muito comum é quando a gente oferece, né, uma alternativa para a criança. Olha, você quer A ou B? E aí a criança não quer nem A nem B, quer uma C, que não pode. E aí ela faz uma birra danada e a gente perde a paciência. E quando a gente perde a paciência, a gente acaba fazendo como? A gente acaba agredindo de alguma forma, quer seja na forma de falar, né, na rispidez de falar, quer seja segurando a criança, quer seja colocando de caixa, enfim, aí tem vários jeitos que cada um faz. Então, o que acontece? Vamos entender um pouco isso? Quando você está dando para a criança uma opção A ou B e ela quer uma opção C, ela está dizendo o que para você? O que ela está querendo dizer para você? Ela está te dizendo que ela não quer as suas escolhas, ela quer fazer a escolha dela. E aí, quantas vezes você já não disse ou já não falou para os seus filhos
quem você pensa que é para escolher isso, isso e isso, ou para querer isso e isso, ou para achar que pode escolher alguma coisa, ou quantas vezes você já não ouviu isso? E a criança lá dando birra. Porque sim, a criança dá birra é incômodo, irrita, cansa. Eu não estou dizendo que não. O que eu estou dizendo é que se a gente entra nessa vibração e responde dessa forma, a gente não consegue a solução. Ou se a gente consegue fazendo um estrago. Um estrago na conexão com essa criança, um estrago na autoestima dessa criança. Ela pode crescer, se você é muito autoritária, ela pode crescer uma criança medrosa. Ou então, muito provavelmente, crianças, vindas de lares violentos se tornam adultos violentos. Isso já está comprovado cientificamente. Então, o que acontece? Vamos entender? A criança só está fazendo o trabalho dela. E o trabalho dela é o quê? Crescer e se tornar um ser humano autônomo. A criança não quer ser dependente. Você gosta de ser dependente? De depender dos outros? A gente detesta. Uma das coisas mais difíceis do envelhecimento é justamente voltar a depender dos outros depois que você já teve uma vida independente, não é mesmo? A criança também quer ser independente. E é o papel dela, é o trabalho dela. Ela precisa crescer e se desenvolver para ela se tornar independente. Imagina uma criança, porque, olha, é muito bonitinho uma criança de 1 ano, a gente dá comidinha, olha o aviãozinho, nananana. Mas uma de 6, você não vai achar nada bonito. Se o seu filho de 6 anos não comer sozinho, né? Tem algum problema, você vai achar isso, certo? Então, por quê? Porque se espera que aos 6 anos a criança já coma sozinha. Porque a educação é isso. É dar o apoio, é dar as condições para que o seu filho cresça e se torne um adulto autônomo, capaz de viver a vida dele da melhor forma possível e sendo muito feliz. Então, quando a criança está dando a birra, que ela não quer o A, nem o B, e sim o C, ela está dizendo, eu mando em mim, eu sou chefe de mim e eu quero desse jeito. Quando você entende isso, e você então respira e lembra que ela não está fazendo nada além do trabalho dela de se tornar autônomo, você consegue não sair não perder a sua razão, não perder o seu equilíbrio para achar uma solução mais criativa. Às vezes, você vai ter que contrariar mesmo, mas a gente contraria os nossos filhos muito mais do que o necessário. Porque a gente simplesmente não ouve, a gente parte do pressuposto de que a gente sabe o que é melhor para eles. Então, às vezes, o seu filho não quer aquele sapato, ele quer aquele outro, que você acha que não vai ficar tão bonitinho, mas que ele vai ficar muito mais feliz e que não tem tanto problema ele usar aquele outro. Tem horas que não, tem horas que ele vai ter que seguir aquilo que foi determinado. Mas não precisa ser na imposição ríspida, não precisa ser na ameaça. Pode ser conversando, explicando de um jeito que ele entenda. Pode ser transformando numa brincadeira. Pode ser fazendo uma negociação. Não é uma chantagem, ou você faz isso ou eu isso aquilo. Não, vamos fazer assim? Então a gente vai agora fazer isso e aí quando acabar a gente faz não sei o que lá, não sei o que lá. Pode ser? É diferente. Diferente de eu falar, não, então tá, se você fizer isso, você ganha isso. Se você, entendeu? É diferente. Então, é difícil porque eu não tenho como passar para vocês uma regra, não existe. E quem sou eu para passar a regra para alguém? Não. Cada pai, cada mãe, cada vó, tio, o que for, cada pessoa em contato com uma criança vai estabelecer a relação dela com essa criança. Mas pode fazer isso valorizando o que é positivo nessa criança e não apenas punindo o que não está certo. E o que a gente mais faz é punir o que não está certo. Eu tô fazendo assim, gente, porque o que é certo, né? Depende. Mas
o que a gente mais faz, porque a gente fala, não pode, não quero, não isso, não aquilo. Então, faça esse exercício. Observe o tanto de nãos que você fala, ou de coisas negativas que você fala para o seu filho. E observe o tanto que você reforça o que tem de bom. Porque como a gente veio de uma educação muito castradora, muito baseada nos erros, a maior parte de nós, a gente acaba repetindo. E mais uma vez eu repito, não quer dizer que o seu filho possa fazer tudo a hora que ele quiser, do jeito que ele quiser. Não é isso. Quando um dos princípios não é a comunicação efetiva? Para a gente comunicar efetivamente, as regras precisam ser claras. Então, eu não estou dizendo que na sua casa não tem que ter regra. Tem, mas elas precisam ser claras, elas precisam ser entendidas, elas podem ser comunicadas com amor. É disso que eu estou falando. Deu para entender, mais ou menos? Eu poderia ficar aqui falando horas, dando mil exemplos. Mas se você entender que você pode educar o seu filho com respeito, com amor, com soluções criativas, valorizando o que ele tem de bom, em vez de simplesmente tentar tirar o que ele tem de ruim, entre aspas, de novo, você vai estar ajudando o seu filho a se tornar um ser humano mais feliz, mais realizado, com melhor autoestima, com uma vida muito melhor. Porque, em última instância, a educação é isso. Criar pessoas, preparar essas crianças para a vida. E o que a gente mais vê hoje no consultório, eu atuo muito com adolescentes. E o que a gente mais vê hoje no problema com o adolescente é que eles foram crianças ou muito reprimidas ou totalmente mimadas e que ficaram despreparadas para enfrentar o mundo. Então, no coaching, por exemplo, quando a gente recebe adolescente para um coaching vocacional, eles não sabem escolher a profissão deles. Claro que não, eles não sabem nem se locomover pela cidade. Quanto mais que eles querem. Tá tudo ali. Sempre teve tudo ali à disposição deles. Eles nunca tiveram que escolher nada importante. Aí, de repente, viram para um menino de 17 anos e falam, então tá, você nunca teve que escolher nada, mas agora você precisa escolher a sua profissão? Você precisa escolher o que você vai ser pro resto da sua vida? Poxa, covardia, né? Mas se a gente prepara essa criança para ela ir podendo fazer escolhas ao longo do desenvolvimento dela, de acordo com a idade dela, é claro, né? Mas se a gente vai incentivando isso, ela vai conseguir fazer melhores escolhas na vida, não só na adolescência, como na vida adulta dela. Porque ela vai ter autonomia. Porque se você permite o seu filho errar, ele vai ter muito mais condição de acertar. Porque ele vai saber que ele errou uma vez, ele continua tentando. Uma hora ele acerta. E aí ele vai ficando mais confiante. Agora, se ele não pode errar, sabe o que acontece? Ele para de tentar. E aí ele não aprende. Então, muitos problemas escolares, por exemplo, vêm disso. De uma criança que não pode errar. Então, se ela não pode errar, ela tem que acertar. E ela acha que ela não consegue, ela simplesmente para de tentar. Então, gente, eu podia ficar aqui horas, porque eu sou apaixonada pela psicologia positiva e todos os aspectos dela. Mas se eu tiver conseguido passar para você pelo menos um pouquinho dessa mensagem, que é possível você educar os seus filhos de uma maneira melhor, voltada para o que tem de bom nele e não de ruim, eu já vou estar feliz. E se você quiser depois me mandar uma notícia, me mandar um e-mail, me contando como foi, o que você está achando, o que você tem feito, eu vou ficar muito satisfeita em poder saber de você. Basta você me mandar um e-mail, eu vou deixar aqui embaixo o meu e-mail e eu vou ter o maior prazer em saber um pouquinho da sua história. Ou então, se você quiser acompanhar a minha página no Face, ou meu site, ou meu Instagram, são formas de você ter dicas sobre a psicologia positiva
de uma maneira divertida e gostosa, porque é isso que eu acredito. A vida pode ser leve, pode ser boa e a gente pode ser feliz, inclusive ao educar os nossos filhos. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!